Graça e paz, meus irmãos. Carol Nicodemos aqui. Fui convidada pelo reverendo Ricardo Bento para falar hoje na Noite da Esperança. Hoje eu vou falar sobre um tema que pode ser um pouco desconfortável para alguns, que é de si mesmo para o outro, atitude que transforma. E por que desconfortável? Porque não é novidade para ninguém que nós vivemos numa sociedade que é extremamente focada em si mesmo, uma sociedade que é egoísta, voltada para a sua gratificação, né? A autogratificação. É muito comum a gente ouvir frases como faça aquilo que te faz feliz, se te faz bem, então vá em frente. É muito comum ouvir, inclusive dentro das grandes igrejas, né? Essas igrejas, esses templos enormes, de meia luz, essas pregações mais eloquentes, essas frases motivacionais. Se te faz feliz é porque vem de Deus, Deus quer isso para você, e isso vai inchando, inflando o nosso ego. É muito comum ver as pessoas voltadas para os seus próprios desejos e para aquilo que satisfaz. Nós entramos hoje em restaurantes e nós vemos as pessoas com brilho no rosto, mas não é um brilho sobrenatural, é o brilho dos seus smartphones no rosto, né? Ninguém mais se comunica, ninguém mais conversa, tá todo mundo centrado naquilo que te traz prazer, que te traz gratificação, que gera dopamina, que gera prazer, né? Então, cada um ali na sua rede social, cada um ali no, no seu algoritmo, né? Cada um vendo aquilo que te satisfaz. O mesmo acontece dentro de casa, as famílias já não se comunicam mais e tá todo mundo centrado em si mesmo. Mas isso não é de hoje, né, que acontece. Isso foi uma construção. Existe um livro que chama A Era das Revoluções, que é de um historiador muito famoso chamado Eric Hobsbawm, e ele constrói uma linha cronológica do processo histórico das guerras. E ele vai falar justamente isso, né? Ele diz que as guerras, quando elas se iniciavam, havia um acordo de cavaleiros. Uma nação, quando ia declarar guerra contra a outra, ela comunicava isso. Então, enviava lá um mensageiro e o mensageiro enviava a carta, né, pelo mensageiro, que dizia: olha, nós declaramos guerra contra você. E aquela nação tinha um tempo para se preparar. E quando a guerra acontecia, a nação que sentia que não ia dar conta levantava lá a bandeira branca de rendição e dizia: ó, nós nos rendemos, e a guerra acabava por ali. E não necessariamente aquela nação havia sido dizimada, não necessariamente aquela nação havia perdido completamente o seu poder bélico. Ela simplesmente se rendia e estava tudo certo, ela havia perdido. Mas com o decorrer da história, o homem se descobre como o centro do universo. O homem se desliga da igreja, e aí a gente tem processos históricos como o Renascimento, como o Iluminismo, em que o homem se desliga completamente da instituição religiosa e ele começa a se ver como Deus. E no final disso, a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que não mandou aviso, uma guerra que não houve cavalheirismo, simplesmente aconteceu. Uma guerra em que o vencedor da guerra, nem pode se dizer assim, teve a sua população jovem completamente dizimada, houve perda de todos os lados. Isso porque o homem se colocou no centro de tudo, porque o homem se descobriu enquanto Deus. Então, a gente já vê aqui um ponto de alerta de quando o homem se vê como Deus, quando o homem coloca o seu ego e o seu egoísmo no centro de tudo, o que há? A morte e destruição.
E hoje eu quero fazer a leitura do texto bíblico com os irmãos, que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 4 ao versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos altos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, quando o homem quer ser Deus, a morte e destruição. Mas quando Deus se faz homem, o que há, a graça e a vida. Então a gente já tem um ponto de muita esperança e nem tudo está perdido. Então a gente percebe, então nós percebemos que não é de agora que nós nos colocamos como o centro de tudo e nós nos colocamos como reis bebês, como os nossos desejos devendo ser satisfeitos, as nossas prioridades em primeiro lugar. Só um minuto, irmãos. Eu estou lendo um livro que chama Nação Dopamina. E neste livro, a autora vai nos dizer que antigamente as pessoas ajudavam umas às outras única e exclusivamente porque era necessário ajudar as pessoas. Então, as pessoas tinham a necessidade de ser ajudadas e as outras pessoas iam lá e ajudavam elas. Então, eu tinha um vizinho que tinha uma necessidade, estava passando algum tipo de necessidade, passando fome, eu tinha alimento, eu pegava o alimento porque ele tinha necessidade do alimento e eu levava o alimento para ele. Eu tinha um projeto social próximo da minha casa, a comunidade tinha necessidade daquele projeto social, eu ia lá e trabalhava no projeto social porque a comunidade tinha necessidade daquele projeto social. E nesse livro, Nação Dopamina, a autora vai dizer que agora não, quando se pergunta para as pessoas por que você ajuda o seu próximo com alimento, a pessoa vai responder: porque isso me faz bem. Por que você participa de um projeto social? Porque isso me faz bem. Então a motivação mudou completamente. Já não se trata mais do outro, mas se trata do que me faz bem e do que me preenche. Às vezes eu escuto alguns irmãos falando, né, reproduzindo a fala de Cristo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Primeiro eu preciso me amar para depois amar o próximo. Mas você já parou para pensar? E aqui eu estou trazendo uma interpretação minha, tá, irmãos? Você já parou para pensar que talvez o que Jesus estava falando é: ame o seu próximo como você já se ama, porque você se ama tanto, você pensa tanto em você, você dedica tanto tempo para você, agora vai lá e ama seu próximo como você se ama. Porque tudo é sobre você. E nós vivemos esse processo voltado para a autogratificação. Nós vivemos esse sistema exatamente o ciclo do sistema atual. Esse sistema nos pegou e nós estamos nesse processos voltados para a autogratificação. A dopamina é o que nos movimenta. Nós estamos na igreja e nós estamos no celular. Nós estamos em casa e nós estamos no celular. Nós compramos o que os influencers nos indicam para comprar.
nós nos movimentamos de acordo com o que está na moda, nós fazemos aquilo que nos dizem para fazer, nós acreditamos nas notícias que aparecem nas nossas redes sociais. Agora, há pouco tempo, inclusive, foi anunciado pela Meta, né, a empresa que cuida do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, que o crivo de verificação da idoneidade do que é postado foi retirado. Basicamente é isso. E nós, enquanto cristãos, estamos lá e às vezes reproduzindo, irmãos, repostando, compartilhando informações que nós nem sabemos se é verdade. E nós fazemos parte desse sistema. Mas o que eu quero falar hoje para os irmãos é: nós estamos movidos por autogratificação. Nós estamos centrados em nós mesmos, enquanto a palavra que nós lemos, olha só o que nos diz no versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Quando nós lemos Isaías, a palavra do Senhor, quando fala lá, a quem eu devo enviar, e Isaías responde, envia-me a mim, e aí o pastor pergunta no culto, se o Senhor perguntasse, né, a palavra de abertura no culto de São Mateus no domingo foi essa, e aí nós respondemos, não, eu responderia, envia-me a mim. É mentira. É mentira, porque quando tem um projeto na igreja, quando tem um compromisso na igreja, tá todo mundo ocupado. Eu não posso. Eu tenho um compromisso em família. Eu não posso. Eu vou colaborar com o dinheiro, mas eu não posso. Eu não posso dispor do meu tempo. Eu tenho uma coisa melhor para fazer. Eu preciso suprir as minhas necessidades. É sobre mim. Sou eu, o tempo todo sou eu. E quando eu vou abrir mão dos meus interesses pelo outro? Porque o que a palavra nos fala é que Jesus abriu mão, mesmo sendo Deus, ele abriu mão de si. Ele abriu mão da sua glória. Nós estávamos condenados e ele abriu mão da sua glória por amor a nós. Ele se fez homem. Ele veio até aqui, ele padeceu, ele teve fome, ele teve sede. Irmãos, Jesus ficou aos cuidados de outro ser humano. Ele tinha necessidade. Ele precisava que Maria amamentasse ele. Ele teve que aprender a andar. Os irmãos têm noção disso? Ele abriu mão por amor a nós. E nós não conseguimos deixar as nossas redes sociais por um mês. Nós não conseguimos abrir mão dos nossos vícios, dos deuses deste século, por alguns dias. Eu gostaria de propor isso hoje, na noite da esperança. Ainda há esperança. A ciência diz que a dopamina, o nosso cérebro, ele funciona como um funil. Existe uma balança. O Senhor nos fez para ter equilíbrio. Quando a gente exagera na dopamina, o que acontece é que a balança sobe. E aí, para haver equilíbrio, o próprio cérebro compensa isso na balança do prazer. Então, a balança é prazer e sofrimento do outro lado. O próprio cérebro vai tentar equilibrar e o que acontece é que o sofrimento, ele sobe demais. E aí, para a gente equilibrar isso, nós tentamos consumir mais. Então, sempre há necessidade de consumir mais. Por isso que, de forma involuntária, às vezes nós estamos conversando com um amigo, nós olhando para o amigo, nós pegamos o celular. De forma involuntária. Nós simplesmente tiramos o celular do bolso, nós nem sabemos o que estamos fazendo mais.
porque é inconsciente. O tempo todo nós estamos tentando equilibrar a balança. E o cérebro está brigando com a gente, porque ele está tentando, nós estamos tentando compensar, porque nós queremos prazer demais e ele quer voltar a equilibrar. E isso vai alargando o funil. Mas a boa notícia é que o Senhor nos fez de forma perfeita. Tudo que Deus fez é perfeito. Então, eu gostaria de propor aos irmãos um jejum de dopamina, para que nós possamos nos focar no que realmente importa, para que nós possamos nos centrar na palavra do Senhor e para que nós possamos, neste ano de 2025, entender aquilo que o Senhor tem para nós e não ficarmos mais abduzidos, irmãos, vivendo como zumbis, tragados por este sistema, dormindo, paralisados, porque é exatamente assim que a Igreja de Cristo está. Então eu gostaria de propor um jejum de dopamina para os irmãos, para que nós possamos equilibrar esta balança e para que nós possamos ouvir a voz de Cristo. De novo, enquanto nós tentarmos buscar a autogratificação e ficarmos focados no nosso ego, nos nossos próprios interesses, o que vai haver é morte e destruição. Mas quando nós pararmos e silenciarmos todas essas vozes e entender que nós temos um Deus e que não é a dopamina, que não é a autogratificação, o que tem é graça e vida e que só há satisfação em Cristo Jesus. Aí sim nós estaremos centrados dentro do nosso propósito. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus possa nos abençoar. Feche o seu olho, eu quero orar por você. O Romeu vai participar da nossa oração. É o meu cachorrinho que está aqui ao fundo, talvez ele lata um pouquinho, os irmãos não reparem. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer neste ano de 2025, que o Senhor possa, Pai, derramar da Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa nos direcionar. Jesus, a Tua palavra fala que o Espírito Santo nos guia, é Ele que nos direciona, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa ver a Tua verdade. Senhor, que nós possamos sair de nós mesmos e nos entregar ao outro, que nós possamos sair do nosso umbigo, Pai, que nós possamos sair do nosso ego, dos nossos próprios interesses, das nossas necessidades egoístas, dos nossos problemas, Senhor, e que nós possamos ver com os teus olhos. Jesus, nos dê a tua mente, a mente de Cristo. Pai, nos dê a paz que excede todo entendimento. Senhor, tira de nós os nossos vícios, esses deuses, Pai, que querem tirar a nossa atenção, que querem tirar o nosso foco do nosso alvo, que é o Senhor. Pai, que nós possamos estar centrados no Senhor. Nós não queremos ser evangélicos nominais, Pai. Nós não queremos ser, Pai, cristãos só de fala, mas nós queremos vivenciar o Senhor. Nós queremos viver a Tua palavra, nós queremos caminhar com o Senhor. Nós não queremos ser seguidores de influencers famosos, não, Senhor. Nós queremos ser como Enoque. Nós queremos ser seguidores do Senhor. Nós queremos andar com o Senhor, nós queremos ter intimidade com o Senhor. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz esteja com vocês, meus queridos e amados irmãos. Fiquem com Deus.